Fala galera, YouTube Tech Eletrônica com mais um vídeo. Eu fiz o vídeo anterior, né, ontem, se eu não me engano, postei ontem, se eu não me engano, falando do parâmetro de amplificadores, né, e não poderia deixar de completar falando também sobre decibéis, que faz parte do assunto de amplificadores, né, assuntos abordados, né, você acha em outros canais do YouTube, e eu colocando aqui, né, e como sempre falo, né, não é mistério, né, não são aulas criadas por minha cabeça, são aulas que eu tive. Assim como todos os professores também tiveram aula com seus professores e hoje postam seus conhecimentos, dividem com vocês no YouTube, né? E pena aqueles que não gostam, não assistam, né? Estão perdendo a possibilidade de aprender eletrônica de verdade, tá? E aqueles que assistem, né? Guarda para si, faça coleções que não vão se arrepender de ter conhecimento da eletrônica, tá? Mesmo achando que nunca vai usar na bancada, mas tem uma hora que usa. Na hora que você vê um problema tal, você vai lembrar daquelas lições que você teve e vai ajudar a desenrolar o problema. Bom, então vamos lá. Então vou falar do decibel, né? Como eu falei, a qualquer estímulo auditivo, potência sonora, o ouvido humano não responde de forma linear, né? Como todos devem saber, mas na forma logarítmica. Assim, para que uma sensação sonora tenha um dobro da potência, é necessário que a potência sonora seja 10 vezes maior e não o dobro, né? Tá? Antes de continuar, quero agradecer aqui ao Burgos Eletrônica por ter aí indicado, né, sugerido o meu canal. Agradeço pelas palavras, agradeço por um apoio também do comentário, né, sobre o que eu sempre posto aqui, de pessoas que ficam postando dica no YouTube e acham que é legal, acham que é normal. Isso não é, né? Esquecendo que tem públicos normal, o próprio cliente dele assistindo. Então, quer dizer, são técnicos que dão tiro no pé. Ou seja, se der a mão na arma deles, eles atiram neles mesmo, né? Eles não atiram para frente, atiram nele mesmo, né? É um exemplo que a gente pode ter. Porque como a eletrônica é exata e é raciocínio lógico, então esses técnicos não têm raciocínio lógico e exata, né, para estar mexendo com eletrônica, porque eles não pensam dessa maneira, né? Eles acham que é legal. Tem um que acha que só porque teve ajuda também vai compartilhar essa ajuda. Não, se o cara ajudou ele, de repente ajudou a ele somente. Não para ele estar ajudando aos outros. Então tem pessoa que não tem raciocínio. Então mostra que não é um técnico que sabe raciocinar. Ele conserta por intuição. Porque quando a pessoa tem raciocínio, ele pensa antes de fazer as coisas, né? Porque é lógica e exata a eletrônica. A eletrônica ajuda a pensar. Então deve ser técnicos que não pensam, né? Não trabalham com raciocínio. Trabalha por intuição. Tá? Então voltando ao nosso assunto, tá? Então, como eu falei, a qualquer estímulo auditivo, potência sonora, o ouvido humano não responde de forma linear, mas logarítmica. Assim, para que uma sensação, né, assim, sonora tenha o dobro da potência, é necessário que a potência sonora seja então 10 vezes maior que o dobro. Por isso, o Bell é uma unidade que mede a relação entre as grandezas de formas logarítmicas, ou seja, A igual a log x2 sobre x1, né? Uma fórmula aqui, tá? Vamos ver o que é isso. Onde x1 e x2 são as mesmas grandezas físicas, tá? Sendo x1 e x2 as mesmas grandezas físicas, né? Então x2 sobre x1 é sempre positivo. A é a relação entre essas grandezas dadas em Bell, tá? Então, vamos lá. Para adequar a ordem de grandeza dessa unidade aos fenômenos físicos, particularmente aos elétricos, a unidade de medida mais prática é o decibel, né? Que é o dB, que todo mundo conhece, ficando a relação entre potências da seguinte forma, né? Ficando a relação entre potências da seguinte forma: AP igual a 10.log P2 sobre P1, né? Cálculo de decibel. Esta é, então, uma outra forma de apresentar o ganho de potência de um circuito amplificador, né, tomando como referência a potência em uma carga RL na saída. Como mostra, a gente vê a figura aí, né, exemplo do amplificador, né, QZE, aqui a carga RL, PL, PG, e aqui uma fonte de sinal, né, um gerador de sinal, né. Então, na nossa figura que a gente está vendo, temos o seguinte cálculo: AP igual a 10.log PL sobre PG, né, da figura que nós estamos vendo aí.
Então, quer dizer, pela forma, né, nós estamos calculando aí o ganho de potência de um amplificador em decibéis, né, pela forma que eu acabei de passar. Então, considerando, porém, que P igual a V2 sobre R, tem-se a seguinte fórmula. AP igual a 10.log VL2 sobre RL sobre VG2 sobre ZE, que é igual a 10.log VL2 vezes ZE sobre VG2 vezes RL, que é igual a 10.log VL sobre VG, elevado a 2 aqui, mais 10.log sobre ZE sobre RL. Continuando, AP igual a 20.log VL sobre VG, mais 10.log ZE sobre RL, que é igual a 20.log AV, tá? Mais 10.log ZE sobre RL. Né? Normalmente o ponto é vez, né? Esse log, né, logaritmo, você encontra na tecla do calculadora científica, né? Quando tu aperta 10 e a tecla log, ele dá um valor lá, tá? Então no calculadora científica, né? Você acha isso aí, ok? Então, logo, as expressões de ganho de potência e tensão fica respectivamente assim. AP igual a PL sobre PG, ou AP decibel igual a 10.log AP. E AV igual a VL sobre VG, ou AV decibel igual a 20.log AV. Então, um exemplo aqui do professor. Vamos lá. Um gerador fornece uma potência de 2 mW a um amplificador, que entrega a carga o dobro da potência, né? Que entrega a carga o dobro da potência. Então, vamos ver qual o ganho de potência em decibel, tá? Vamos ver pela fórmula. AP igual a 10.log PL sobre PG, que é igual a 10.log 4 sobre 2 igual a 3 decibéis. Isso significa que a potência de saída está em 3 decibéis acima da potência de entrada. Agora B. Qual seria o ganho de potência em decibel se a potência de saída fosse a metade da entrada? Vamos ver a fórmula. AP igual a 10.log PL sobre PG, que é igual a 10.log 1 sobre 2, que é igual a menos 3 decibéis. Nesse caso, a potência de saída estaria 3 decibéis abaixo da potência de entrada, ou sofreria uma atenuação de 3 decibéis, né? Agora, qual seria o ganho de potência em decibel se a potência de saída fosse 10 vezes maior que a potência de entrada? Vamos ver a fórmula? AP igual a 10.log PL sobre PG, que é igual a 10.log 20 sobre 2 igual a 10 decibéis. Neste caso, a potência de saída estaria 10 decibéis acima da potência de entrada, né? Pode-se concluir que, quando a potência dobra ou cai pela metade, as variações correspondentes são, respectivamente, mais 3 decibéis e menos 3 decibéis, e quando a potência é multiplicada ou dividida por 10, as variações correspondentes são, respectivamente, né, mais 10 decibéis e menos 10 decibéis. Além disso, quando o ganho em decibel é positivo, significa que houve amplificação, e quando é negativo, significa que houve uma atenuação, né, podemos dizer, tá? No caso de amplificadores ligados em cascata, né, que nós falamos, eu falei no vídeo anterior, o cálculo do ganho total em decibel é muito mais simples, né? Supondo, por exemplo, dois amplificadores com ganho AP1 e AP2, o ganho total é dado por ATP igual a AP1 vezes AP2, ou ATP decibel igual a AP1 decibel mais AP2 decibel, tá bom? Em relações entre potência e suas respectivas variações em decibéis são muito utilizadas na prática, principalmente na parte de audioamplificadores, né? No caso de curva de resposta e frequência, considera-se como frequências de corte inferior e superior aquelas em que a potência de saída cai pela metade, ou seja, sofre uma atenuação de 3 decibéis. Isso significa que a curva de resposta toma a própria potência de saída como referência, né? Bom, o mais comum é representar a curva de resposta e frequência, tendo como referência a tensão de saída, sendo necessário, então, portanto, determinar a correspondência entre a queda de tensão na saída e a atenuação de 50% ou de 3 decibéis na potência de saída. Assim, na região plana da curva de resposta em frequência, tem-se uma referência, tem-se como referência uma tensão de saída VLB,
e uma potência de saída PLB. Tá? Desculpa, corrigindo. Tem-se uma tensão de saída VLR e uma potência de saída PLR, tá? Corrigindo aqui, que é tensão e potência de referência na carga, tá? Vamos lá. Então, nas frequências de corte inferior e superior, como a potência de saída PL cai pela metade de PLR, tem-se o seguinte: PL sobre PLR, que é igual a 1 sobre 2 VL, né, elevado a 2 aqui sobre RL, sobre VLR, elevado a 2 aqui sobre RL, que é igual a 1 sobre 2. Continuando, VL sobre VLR, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2, que é igual a 0,707, né? Então, isso vem a significar que, quando a potência de saída cai pela metade, a tensão de saída cai para VL igual a VLR sobre raiz quadrada de 2, ou VL igual a 0,707 vezes VLR. Isso é, tem uma queda de menos 3 decibéis. A curva de resposta em frequência, assim representada, é denominada curva de resposta em frequência normalizada. Então, na figura a seguir, mostra as várias possibilidades de representar uma curva de resposta em frequência, tendo tensões ou ganhos de tensão em função da frequência do sinal, né? Vamos ver aqui. Podemos ver a curva das frequências, né? FCI, FCS, VL sobre VG, AV sobre raiz quadrada de 2, tá? Aqui na figura A, AV vezes F, e no B, AV decibéis vezes F. Tá, como dá pra ver aí, tá? Aqui AV3, AV, tal. E aqui embaixo, né, pode ver que nós temos o valor de 0,707, ó, como dá pra ver, tá? Aqui é a curva normalizada e aqui a curva normalizada em decibel, tá? Ok? Então aqui são as representações da curva de resposta em frequência que a gente está vendo aí. Agora discutindo de tipos de amplificadores, né? Que também tem a ver com o assunto. Enfim, os amplificadores podem ser divididos em várias categorias quanto à amplitude dos sinais. Amplificadores de pequenos sinais ou baixa potência, né? Cujos sinais de entrada são da ordem de unidade de microvolts a dezenas de milivolts, ou correntes de coletor da ordem de unidades a centenas de miliampere, ou potência de coletor de centenas de miliwatts, né? Temos amplificadores de média potência, né, cujos sinais de entrada são da ordem de centenas de milivolts, ou corrente de coletor da ordem de centenas de miliampere, a unidade de ampere, ou potência de coletor de ordem de centenas de miliwatts, a unidade de watts, né? E claro, né, os amplificadores de potência, cujos sinais de entrada são da ordem de centenas de milivolts ou correspondente de coletor da ordem de unidade a dezenas de ampere, ou potência de coletor da ordem de unidade a centenas de watts, né? Quanto à frequência dos sinais? Bom, vamos ver o assunto. Bom, os amplificadores de baixa frequência, que operam com uma frequência entre 0,1 Hz a 30 kHz, abaixo da faixa de áudio até VLF. Amplificadores de média frequência, que operam com frequências na faixa de LF. E amplificadores de alta frequência, que operam com frequências acima de LF, sendo classificados conforme a faixa de operação, VHF e UHF e microondas, etc. É só ver a tabela do vídeo anterior, tá? Eu não estou tendo tempo de botar sempre a telinha no vídeo final, né, tela final, né, tal, mas só pra vocês procurarem aí na listagem dos vídeos, que tem um vídeo que eu postei ontem que mostra a tabelinha dessas unidades de frequência aí, VLF, LF, né, UHF, VHF, tem a tabelinha lá, tá? Então, óbvio, né, obviamente o principal determinante da faixa de operação de potência e de frequência de um amplificador é o transistor utilizado, né, como todo mundo sabe, sendo fabricado especialmente para cada uma delas. Para efeito de estudo dos amplificadores, eles podem ser divididos, né, apenas em três categorias, né, amplificadores de baixa potência e frequência, amplificadores de potência e amplificadores de alta frequência, uma vez que tais categorias englobam aí todos os conceitos de amplificadores. Como podemos ver até aqui, né, para análise e o projeto de circuito de amplificadores,
Todos esses parâmetros devem ser levados em consideração: ganho de corrente, tensão e potência, defasagem, impedância de entrada e saída e curva de resposta e frequência. Quer dizer, não é fácil não, né? Para se montar um amplificador perfeito e funcionando, tem que ter de todos essas qualidades aí. Então, né, os engenheiros, né, para isso aí, né, para facilitar esse trabalho, né, duas medidas tornam-se necessárias: estabelecer um modelo elétrico para o transistor e para o amplificador, e estabelecer um modelo matemático para a análise dos circuitos amplificadores. Aí entra também todas aquelas fórmulas, aquele negócio todo, quer dizer, nada é feito por acaso, tudo é calculado, né? Entre as fórmulas tal, tem que fazer aquele ponto quiescente, ganho, etc., para que saia de acordo exato com o que está sendo planejado, né, no projeto, né? Então é isso aí, gente. Mais um videozinho curto, agradecendo o Burgos aí, né, e dando parabéns pelo seu aniversário, e também dando um abraço a todos os professores, Rangel, Mário Pinheiro, né, o seu Walt Braga, né. Então, quer dizer, muito abraço aí, abraço a todos os professores do YouTube, e aproveite e estude, né, como diz aí, para aumentar o seu retorno profissional, se especialize, melhore sua mão de obra, faça aulas sobre a sua profissão, né? Seja técnico, não seja um curioso, né? De repente você conserta bem, você tem habilidade, então aproveita dessa habilidade para se especializar. Já pensou você aumentar mais a sua força de raciocínio, de inteligência no conceito dos aparelhos? Aumentar o seu conhecimento? Dobrar, como se fosse uma vitamina. A especialização seria uma vitamina que você está injetando no músculo do seu cérebro para juntar junto com aquela habilidade que você já tem de consertar, tá? E novamente, né, não postem, gente, seja inteligente, vocês são técnicos, é exato, é raciocínio lógico, não poste dicas em aberto, gente, seja inteligente, vocês estão postando para cliente assistir, tá? Já teve um caso, todo mundo deve lembrar, aqui no interior de São Paulo, eu não lembro se é perto aqui de São José dos Campos, de rapaz que foi mexer no micro-ondas, né, de repente viu alguma dica no YouTube por aí da vida, foi fuçar com o alicate, levou um choque e morreu. Na autópsia deu queimaduras internas, né? Ou seja, um forno micro-ondas, hein? Que tem uma corrente pura da corrente elétrica, né? No caso deve ser uns 30 amperes, e a tensão negativa muito alta, que chega a um total de 2.000 volts ou mais um pouco, né? Que ele tem um dobrador de tensão ali. E o rapaz morreu, e aí? Né? Bom, responsabilizar quem postou a dica no YouTube? Aí que tá, entendeu? A dica tem que ser feita para técnicos. Não adianta você abrir tal e depois ver que precisa de ferramentas, aí vai levar a televisão aberta para o técnico. O técnico vai cobrar mais, e eu até incentivo aqui aos técnicos cobrarem mais para essas pessoas que abrem. Tá? Cobrem mais, cobre para ele não aceitar mesmo, para ele ver que ele fez a burrice. E a todos os técnicos, fiquem espertos quando o aparelho chega, que a gente fala que não mexeu. Sempre analisa antes de entrada como é que está, principalmente o vidro, o display. Se não está trincado, acende uma lanterna bem forte na frente, para ver se não tem nenhuma trinca, para depois não responsabilizar você. E logo que abrir o aparelho e ver que tem trinca na lateral, que ele tentou, de repente, trocar um LED, já tira a foto e manda para ele: ó, tá trincado aqui, a televisão foi mexida. Se ele falar que não, meu amigo, foi mexida, nem botamos a mão, né? Tá aqui a televisão, foi, né? No mínimo você é aquele curioso de YouTube, né? Se não foi você, então, né? Para não ser bater boca com o cliente, fala: então foi alguém que você levou que tentou arrumar para você, para evitar de bombas entrar na sua mão, tá? Porque essas pessoas que postam aí, né, nos canais de YouTube da vida, esquece que essa armadilha pode voltar para eles mesmo, e a pessoa tentar jogar a bomba para eles como se ele tivesse dado o problema, tá? Então a coisa é para técnico. Quer postar dicas? Posta de dica de maneira técnica, em que mostra que tem que ter determinada ferramenta para aquele trabalho, né? Então o cliente curioso não vai investir em ferramentas se ele não sabe mexer e trabalhar com aquilo. Tá ok? Né? Pode ver que o nosso Rangel sempre posta uns vídeos mostrando análise e tal, mas ele mostra o uso do osciloscópio e tal, tem que ter todo aquele equipamento. Né? Claro que às vezes ele diz qual o componente que foi encontrado, né? Mas é como o Burgos falou, nem sempre e eu já falei, nem sempre aquele componente. Naquele caso ali no vídeo foi, né? Ele usou o osciloscópio e tal, de toda a sua habilidade e especialização técnica, e achou aquele componente. Aí o bobão vai ver a televisão achando que é aquele mesmo componente que está ruim, e às vezes não é, porque tem defeitos semelhantes, mas componentes diferentes, ok? Nem sempre é o mesmo problema.
Então não seja curioso, leva pro técnico. Aí vem a outra conversar, o técnico cobra caro e tal. O técnico não tá. Como é que eles falam? Ah, ele acha uma pecinha e cobra um absurdo. Mas veja bem, o técnico, ele não está cobrando a pecinha, ele não está vendendo a troca da pecinha, ele está vendendo a sua especialização. Assim como um advogado, um médico vende a sua especialização, veja bem, um advogado quando se forma, com 2 casos, ele já pagou o que ele gastou. E ele não continua cobrando o valor? Ele poderia abaixar, né? Porque ele já recuperou o que ele gastou com livros e estudos. Não, ele continua cobrando, por quê? O estudo dele ele já fez faz tempo, ele não precisa pagar mais. Ele já recuperou esse gasto. Mas ele está vendendo a sua inteligência, a sua especialização. Por quê? O cliente não precisa da especialização dele para resolver o caso, que pague por isso. Você não precisa do técnico para fazer a sua televisão funcionar. De repente é uma pecinha, mas aquela pecinha fez toda a sua televisão funcionar. Você precisou de quem? Da especialização, da inteligência do técnico para achar aquele componente defeituoso. Então ele está vendendo o trabalho. Não é a troca de peças, gente. Tira isso da cabeça. Ele está vendendo o seu trabalho, a sua especialização, né? A sua inteligência, o seu raciocínio e o seu tempo. Tá? É isso que o técnico está vendendo, né? Ele não está vendendo só o serviço, né? A gente fala mão de obra. O que inclui mão de obra? Sua inteligência, né? O uso dos materiais que ele gastou, né? E que ele tem que manter, porque os materiais são caros, tá? O material top de linha para mexer nos aparelhos de hoje. E hoje, ainda mais que agora é totalmente digital, precisa de equipamento moderno, atualizado, tem técnico investindo em ferramentas que ele não tinha antes na bancada, o osciloscópio hoje em dia modernizado e muitos outros equipamentos que às vezes tem que encomendar até da China, tá? Às vezes os valores aqui são muito altos, então são investimentos muito altos. Para recuperar sua placa, por exemplo, investimos num equipamento que está custando na base de R$1.000 e poucos aqui no Brasil, né? Para recuperar a placa, para fazer rebale, tem todo o material e todo um trabalho, né? E a inteligência do técnico. Então ele vende a inteligência, tá? Então isso aí, Tectel Eletrônica, abraço ao Bugos, parabéns e vamos nessa até o próximo vídeo. E abraço a todos os professores e aos professores que eu tive aulas, aos professores e autores que lançam muitos livros bons aí sobre semicondutores, transistor, eletrônica em geral, né? Parabéns a todos esses feras da eletrônica, né? Abraço aí. Vamos ao próximo vídeo.